Pessoal, a gente vai falar agora sobre a legislação administrativa, sobre remoção e redistribuição de servidores na aula dia 5 da semana 1 da legislação administrativa. Então, primeira coisa, de início a gente vai ver que esclarece que a remoção e a redistribuição ou relotação não são formas de provimento, perfeito? Então lembrem lá, as formas de provimento era NAP 4Rs, lembram? Então não são formas de provimento, ok? Então no caso da remoção é deslocamento do servidor e o caso da redistribuição é deslocamento do cargo público, certo? O que significa isso? Significa que você passou no concurso, por exemplo, para o MPU, certo? Passou no MPU e foi lotado em Brasília. Depois de passar do estágio probatório, você, vou voltar para minha terrinha, vou voltar lá para o meu sul, ok? Aí o que aconteceu? Você pede remoção e vai trabalhar lá no sul. Isso então ocorreu o que? Uma remoção. Então não é um caso do que? Não é um caso de provimento, perfeito? Outra coisa, a remoção ela pode ser de ofício ou a pedido, certo? De ofício por interesse da administração, a pedido por interesse do servidor, ok? Então, de ofício, a administração tem interesse, você tem uma vaga no sul, teve um concurso de remoção, então quer dizer que lá no sul temos sim aí a interesse da administração numa vaga lá que você esteja trabalhando naquela localidade. O exemplo que vai acontecer é um pouco antes da você tem que ficar monitorando isso. Quando sair um processo de remoção interna do MPU, significa que está prestes a acontecer o concurso, porque primeiro eles vão realocar o pessoal que já está lá dentro nas unidades da federação. Então primeiro vão dar prioridade para esse povo aqui nas diversas localidades no Brasil, certo? O cara sair de uma área e para outra, e depois que acabar tudo essas relotação, que serão as remoções, aí eles vão verificar o que? As vagas, onde que temos as vagas, ok? Aí as vagas vão ser de acordo com a posterior realocação dos servidores, perfeito? Então lembrar que não são de uma forma de provimento, ok? Nem a remoção nem a redistribuição. No caso da redistribuição, o que acontece? É o deslocamento agora de quem? Do cargo, certo? O cargo ele pode então aqui é o deslocamento do cargo. Um exemplo, temos uma unidade, vamos supor, do INSS, certo? Tem uma unidade do INSS no Acre, temos uma outra unidade do INSS lá no, vamos supor aqui, em Pernambuco, ok? Então temos duas unidades. Em Pernambuco nós temos 15 vagas, certo? De 15 vagas para analista e 10 para técnico. 15 e 10, ok? Analista e técnico. Aí que rolou? Aqui temos 10 vagas ocupadas e aqui nós temos 7 vagas ocupadas. Aqui estão ociosas. Quantas vagas? 5 vagas. Há uns 10 anos, ok? E aqui nós temos 3 vagas ociosas.
Há quanto tempo? Também há 10 anos. O que acontece? E aqui no Acre está com déficit de pessoal. A gente sabe que criação de cargos se dá por meio de lei. Então pode ocorrer pegar essas vagas aqui que estão ociosas e fazer o quê? E fazer uma relotação para o Acre. Trouxe 5 vagas de analista e quantas vagas de técnico? Mais 3 vagas de técnico. Então esse procedimento de sair daqui para vir para cá se chama o que? Redistribuição. Ok? Lembrando que a redistribuição só pode ocorrer dentro de um mesmo poder. Então não pode acontecer uma redistribuição para o MPU, por exemplo, do INSS. Não pode, perfeito? Então, outra coisa, as vagas que eu estou redistribuindo, elas podem estar vagas ou não. Então podem estar o que? Vagas ou não, certo? Independente de tendo vaga ou não, é o deslocamento do cargo, perfeito? O que significa isso? Significa que eu desloquei o cargo, por exemplo, do INSS. Agora, quando o INSS aqui no Pernambuco for fazer um concurso, o que vai acontecer? Ele não tem mais essas vagas aqui. Essas vagas não existem mais aí no seu quadro, agora estão lá no Acre, perfeito? Então ele perde essas vagas aí. Então vamos lá, remoção é o deslocamento do servidor com ou sem mudança de sede. Ou seja, você pode, por exemplo, estar em Brasília, no MPU, Brasília, estou no MPU, e aí eu saio do MPU e vou para o MPT, Ministério Público do Trabalho, que aqui é o MPF na realidade, né? Ministério Público Federal, saio daqui e vou para o MPT. Tudo é do MPU, ok? Posso também ir para quem? O MPDFT. Pode? Pode. Porque ele é mantido pela União. Então a remoção é o deslocamento do servidor com ou sem mudança de série. Nesse caso aqui foi o que? Sem mudança de série. Para desempenhar as suas atribuições em outra unidade com do mesmo quadro. Ou seja, não há que se falar o que eu vou sair, vou ser removido para um outro quadro. Não tem sentido, aí seria aquela transferência que é inconstitucional, ok? Então já a redistribuição é o que? O deslocamento do cargo efetivo, como nós falamos agora há pouco, ocupado ou não no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou atividade, ok? Veja que diz aí a Lei 8.112 nos seus artigos aí respectivos de remoção e redistribuição. Remoção, deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Agora a redistribuição, o que é a redistribuição? É o deslocamento do quadro de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, certo? Do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central CIPEC, que no caso aqui do órgão central CIPEC, aí é o Ministério do Planejamento, ok? Observado os seguintes preceitos. Aqui ele está falando, está trazendo aí a prévia apreciação no caso do poder executivo. Remoção dá-se de ofício no interesse da administração ou a pedido do servidor, perfeito? Então pode ocorrer a remoção, você está no MPU aqui em Brasília e estão precisando de você em outra localidade.
É muito mais difícil acontecer isso, mas pode acontecer. Mas é muito difícil porque temos muitos servidores e muitos servidores querem ir para um lado ou para o outro. Diferentemente do que ocorre com o militar. No militar, eles chamam lá ainda de transferência, um outro estatuto antigo lá de 64. Então lá a remoção, ela se dá aí de ofício, que o militar chegou a 9, 10 anos, ele é obrigado a ser transferido, entre aspas, transferido, que é no caso nosso, que é a remoção, ok? Então já no ambiente do civil é mais difícil, por quê? Por que é mais difícil? Porque temos muitos servidores, não que o exército não tenha, mas o exército ele tem umas dificuldades maiores em fronteiras, aí necessidade grande de fronteiras, e o pessoal normalmente não quer ir para a fronteira, quer ficar nos lugares mais tranquilos aí. Então, para que ocorra uma rotatividade, então sempre o pessoal está sendo obrigado a ser removido, que no caso deles não é dessa definição, mas não vamos mais falar dessa outra definição, que ela é inconstitucional segundo a lei 8.112. No caso do Ministério Público da União já é diferente, porque eu entro aqui, eu posso me aposentar aqui em Brasília, certo? Agora quero ser transferido, que não é transferido, é removido. Se eu quero ser removido, eu vou entrar no processo de remoção. Então eu vou solicitar minha remoção de acordo com o processo interno. Então é interesse da administração aliada ao interesse do servidor, nesse caso aí, ok? Mas sempre então pode ser de ofício, esquece essa palavra que eu falei aí dos dois, que vai ser o processo seletivo e o processo interno de remoção, perdão. Então pode ser de ofício ou a pedido. Quando há pedido do servidor, não tem em tese que o interesse da administração, mas sim quem tem o interesse do servidor. Então a remoção de ofício, caso seja necessária a mudança de sede, o servidor fará jus então a uma ajuda de custo, que é de até 3 remunerações, conforme o regulamento, para compensar as suas despesas ocorridas, e ainda vai ficar garantido que aos seus dependentes a se matricular em instituições de ensino congênere em qualquer época, independente de vaga ou de época. O que significa isso? Congênere, primeiro, se eu estou numa universidade federal no sul, venho para cá removido de ofício na metade do ano, eu vou ter direito de entrar na UNB no mesmo curso, independente se tem ou não vaga, ok? Então a matrícula em instituições congêneres significa isso. Agora não tem, por exemplo, eu saio de uma instituição particular e vou para um local que não tenha instituição particular, aí eu vou para outra instituição pública, sim, aí eu posso ir para uma outra instituição pública, porque eu não tenho à disposição minha uma instituição do mesmo gênero lá, por exemplo, do particular. Então isso quer dizer que não tem o filho de servidor civil e militar, quer dizer que não tem o filho o direito de matricular-se em universidade pública em razão da remoção de ofício, a não ser, obviamente, que o curso só seja oferecido pela instituição pública, como nós já falamos aí. Antigamente, até 1999, ocorria indiferente, isso aí foi mudado aí o entendimento, mas antes ocorria a remoção, você ia para uma universidade federal. Então mudou em 99, mudou esse entendimento aí. Então a remoção ainda a pedido agora, então a remoção de ofício, a administração no interesse dela. A pedido vai ser a critério da administração ou independente do interesse da administração. Temos duas situações no caso da remoção a pedido. Primeiro caso, então, o servidor faz o pedido e a administração avalia o que é a conveniência. Então ele vai avaliar a conveniência, então é um ato discricionário, então não necessariamente aí ele vai receber, certo? Já a remoção a pedido, aqui ó, remoção a pedido, que independe do interesse da administração,
Então, ocorre nas hipóteses de acompanhamento de cônjuge, que também deve ser servidor ou militar de qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal, municípios, e foi deslocado no interesse da administração. O que significa isso? Significa que você é casado, você é servidor do MPU, casado com um cônjuge, por exemplo, que é militar, certo? O militar foi removido para a Amazônia, lá Manaus, certo? Foi removido para Manaus, você vai o que? Vai acompanhar o cônjuge para Manaus. Nesse caso aí, independe do interesse da administração, ok? Veja o que o STF trouxe no caso de empregado da Caixa Econômica Federal, que é o que é uma empresa pública, versus o TCU. Então ocorreu que uma transferência, nesse caso aqui, o próprio STF colocou aqui, ó, transferência. No caso aqui é uma remoção, né? Para você não esquecer disso. Então teve uma remoção de ofício do cônjuge impetrante pela empregada da Caixa Econômica Federal para a cidade de Fortaleza. Então foi para Fortaleza. Tem ela, servidora ocupante, um cargo no Tribunal de Contas da União. Então o que rolou aqui? O direito líquido e certo também de ser removido. Então o cônjuge, que era empregado da Caixa Econômica Federal, foi removido para Fortaleza. E no caso da servidora, que era cônjuge dela, era do Tribunal de Contas da União, tinha direito líquido e certo também para ser removido, independente da existência de vagas e independente se existir Tribunal de Contas da União ou não lá para a localidade, ok? Se não existe, vão colocar o servidor em qualquer outro local ali dentro, certo? Não tem um local, não tem órgão nenhum, impossível, mas se não tiver, ele ia ficar em disponibilidade. Mas a administração vai ter que dar um jeito, certo? Isso, empresa pública versus TCU, certo? Os dois pertencem à União. E se fosse Estado, se fosse uma empresa pública aqui, estadual, e aqui fosse um outro órgão da União, pode ser até o próprio TCU, o que ia acontecer? Aqui foi mudado, o estadual foi para uma outra localidade dentro do estado. Esse daqui vai acompanhar também, independente aí da esfera, certo? Se estiver na União, Estado, Distrito Federal, não interessa. Continuando então o julgamento aí do STF, ele diz que a linha A do inciso 3 do parágrafo único da Constituição Federal aí, perdão, da Lei 8.112, ficando maluco já, não exige que o cônjuge do servidor seja também regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais, certo? Então, ela está abarcada no Estatuto. Então, um deles está no Estatuto, o outro vai seguir junto. Então, a expressão legal, servidor público civil ou militar. Então, de qualquer dos poderes da União, olha, dos poderes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que significa dizer isso? Significa que se você passou lá na Câmara Legislativa do DF e você é casada com um militar da União, esse militar da União for para o Sul, você vai poder ir junto. Responda rápido, sim ou não? Sim? Não caia nessa furada, porque a CLDF ela é regida pela 8.112? Resposta não. Os militares são regidos pela 8.112? Resposta não. Então agora, se você está na Câmara Legislativa, teu cônjuge for do MPU que for regido, aí sim, aí tem. Então, entendeu? Essa regra é da onde? O artigo 36 da Lei 8.112. Então,
um dos cônjuges tem que estar regido pela 8.112, perfeito? Então aqui a ideia deles, qual foi o entendimento deles? Que a família é a base de toda a sociedade e a ela garante uma especial proteção do Estado. Então, outra especial proteção à família não se poderia esperar senão a que garantisse a impetrante o direito de acompanhar o seu cônjuge e assim manter a integridade dos laços familiares que os prendem. Olha que bonitinho aí o STF cheio dos coraçõezinhos. Agora o STJ já não tem um coração tão bom assim não. Olha o que ele diz aqui no julgamento dele. Teve um servidor público federal, ok, que estava lotado no interior do estado da Paraíba, requereu a sua remoção para a capital do estado ou alternativamente a lotação provisória em qualquer outro órgão da administração federal direta, autárquica ou fundacional para acompanhar a esposa, que era o que? Servidora pública federal, que foi removida de ofício. Olha, ela foi removida de ofício de Campina Grande para João Pessoa. Então, saiu de uma localidade e foi para a capital, João Pessoa. Apesar de a esposa do autor ter sido removida de ofício, olha só, de ofício, o apelante não, olha o que ele diz aqui, não faz jus à remoção para a sede do TRE da Paraíba. Por quê? Visto que o casal, olha o detalhe, não residia na mesma localidade antes da remoção da esposa. Portanto, o Estado não se omitiu do seu dever de proteger a unidade familiar que ocorre quando há o afastamento do convívio familiar direto e diário de um dos seus integrantes. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a servidora foi removida e o servidor quis ir junto. Só que eles não moravam na mesma localidade. O STJ disse não, então você não pode ser removido. Então tem essa situação aí também. A outra situação também é que ocorre, você está lá no sul, vamos supor, aqui está no sul e o seu cônjuge passa no concurso do MPU aqui em Brasília. Aí aqui você é servidor público federal, agora você passou aqui para servidor público federal também. Aí você vai tomar posse aqui, ok? A minha pergunta, esse cidadão aqui, que é o seu cônjuge ou cidadã, ele vai ter direito à remoção para cá? Resposta é não. Por que não? Porque está ocorrendo aqui o que? Uma remoção? Não, se está tomando posse, está ocorrendo uma nomeação, não está ocorrendo uma remoção. Então não há o que se falar em acompanhar o cônjuge, entendeu? Então não caia nessa. Seria só isso, então vamos para os exercícios. Um abraço.